Webinar África é um seminário online criado com o objetivo de mostrar um pouco do que vai acontecer na FEIPLAR-FEIPUR para processadores, né, ou seja, fabricantes de peças de países africanos. Então, a gente fez uma seleção hoje de tecnologias que se adequam ao momento atual da fabricação de peças em composites e poliuretano nos países africanos. Então, a gente quer mostrar para processadores, né, de países que têm, né, uma certa facilidade em comprar do Brasil, e o Brasil tem um mercado, né, um comércio exterior interessante com vários países da África. Né? Então, a ideia é mostrar o que os fornecedores da América Latina, que estarão na feira, têm para esse mercado. Então, a gente, né, coletou algumas coisas interessantes e essa foi a primeira apresentação. Tá? Então, agora, né, a gente vai apresentar a palestra do Valdomiro Moreira, que é um especialista do mercado de composites, né, um dos profissionais mais renomados de composites, né, de todo o mundo. Eu tenho a grata satisfação de conhecer o Valdomiro há quase 30 anos, que eu estou nesse mercado há 28, e o Valdomiro foi uma das pessoas que me auxiliou, me orientou, me ensinou. Então, e eu vejo ao longo desses anos, é uma das pessoas que mais se mantém atualizado, né? E pelos anos de experiência do Valdomiro, eu vejo que é a pessoa que consegue ter uma visão muito boa, né? De evolução, de eficiência. Então, é um grande prazer para nós ter uma palestra do Valdomiro, porque, independente da empresa que ele esteja representando, ele traz sempre essa bagagem que, para mim, é fundamental. Né? Então, atualmente, o Valdomiro vai explicar melhor, né? Ele representa a Morquímica, né? E ele vai falar sobre as soluções, os materiais da Morquímica aplicada aos compósitos. Então, vou pedir aos meninos aqui do estúdio que já compartilhem o Valdomiro. Tudo bem, Valdomiro? Tudo ótimo. Recebem bem meu som? Sim, estou ouvindo perfeitamente seu som. Muito obrigado, Simone, pelas gentis palavras. Ainda que seja denominado dinossauro do compósito, eu me esforço para ser pelo menos um dinossauro atualizado, versão 4.0. Eu tenho certeza que é, Valdomiro, eu tenho certeza, né? Ainda a semana retrasada, né, a gente estava conversando aí de uma ideia e que eu não vou contar para vocês, que a gente vai ter na FEIPLAR, e eu estava falando, Valdomiro, para essa ideia tinha que ser você que tinha que me ajudar a tocar, né? Porque é isso que eu falei mesmo, né? Podem falar que é dinossauro, mas tem toda uma visão e se mantém sempre muito atualizada. Então, eu acho que não tem, né? São poucos que podem ser iguais, não sei se melhores, mas que podem ser iguais. Então, Valdomiro, fique à vontade, pode compartilhar sua apresentação, iniciar aí todo o conhecimento que você vai nos passar hoje. Ok, então vamos lá. Eu sou o professor Moreira, responsável por alguns cursos de capacitação funcional, tanto na ALMACO, Associação Latino-Americana dos Materiais Compósitos, assim como do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, particularmente nos cursos de pós-graduação em compósitos. Mais uma vez agradeço imensamente a Simone e a equipe Aspen pelo convite. Me sinto muito honrado hoje falando da linha de produtos Morquímica. A Morquímica nos solicitou uma visão geral de produtos, evidentemente aplicados aos materiais compósitos, cujo título são as soluções em materiais Morquímica aplicadas aos compósitos. Hoje é dia 25 de março de 2026 e essa é uma apresentação síncrona. Aqui nós vamos ter uma visão geral dos tópicos, rapidamente uma apresentação institucional da Morquímica,
e algumas tecnologias, como anteriormente afirmado, iniciando pela linha denominada Morcoat, são gel coats de base para pintura, denominados primers, tanto também gel coats de acabamento de classe ortoftálicos e isoftálicos, versão isoftálica com neopentilglicol, bem conhecido no mercado como NPG, gel coats denominados de barreira química ou skin coats, além dos top coats utilizados para repintura ou pintura posterior. Falaremos também de gel coats para moldes, tanto à base de resinas poliéster de alta resistência à temperatura, ao estireno e retenção de brilho, e, evidentemente, as novas versões em base de resinas éster vinílicas, cujo comportamento à temperatura e resistência ao monômero de estireno e solventes são reconhecidamente superiores. Gostaria de falar de um produto fantástico, criação da Morquímica nos anos 2000, denominado gel coat eletrostático. Lembrando que gel coats convencionais não conduzem corrente elétrica e, por determinada demanda da indústria montadora de ônibus, particularmente do sul do país, que faz pinturas simultâneas de metais e materiais plásticos, materiais compósitos, foi então desenvolvido o gel coat que conduz corrente elétrica, permitindo, portanto, pintura líquida eletrostática. Gostaria de falar de um produto absolutamente sensacional, tecnologia 100% brasileira, de propriedade morquímica, denominado composto de moldagem BX0. Por quê? Porque ele tem comparação zero, funciona muito bem para a produção rápida de ferramentas. Vamos falar também, nesta linha dos compostos de moldagem, os adesivos para aplicação de materiais de núcleo, cujo nome comercial com direitos chama-se Softlight. E gel coats autoextinguíveis, baixa emissão de fumaça e intumescentes, que são certificados para os mercados de energia, particularmente energia eólica, e aplicações rodometroviárias, cujas exigências de propagação de fogo e fumaça são extremamente rigorosas. Para finalizar, produtos auxiliares, como as massas de adesão e acabamento, os pigmentos em pasta e os desmoldantes, uma família completa de desmoldantes, tanto base ceras, que chamamos de desmoldantes de sacrifício, como desmoldantes semi-permanentes. Essa é uma visão geral da planta, é uma empresa de absoluto sucesso no cenário da indústria dos materiais compósitos, sendo fundada pelo senhor Moroni, que infelizmente nos deixou prematuramente há mais de 38 anos, hoje gerenciada, é uma empresa familiar, hoje, desculpem, professor dá muita aula, fica sem voz, mas vamos lá, só tomar uma águazinha. Hoje é administrada pelo grupo familiar e por excelentes profissionais reconhecidos no mercado. A Morquímica possui soluções técnicas competitivas e customizadas, feitas sob encomendas para todos aqueles itens que eu já falei no slide anterior. Possuímos duas plantas industriais, sendo a matriz em Caxias do Sul e uma unidade em São Mateus, no Espírito Santo. Aqui algumas fotos da unidade de Caxias, com a visão frontal, e algumas fotos do interior das áreas de preparação, produção, moagem, laboratórios de qualidade e laboratórios de cromatografia, esses sofisticados sistemas cromatográficos e espectrofotométricos
de colorimetria computadorizada. Alguns prêmios, vários prêmios da UNAPO, da linha que chamamos Top of Mind, e alguns outros programas que participamos. Alguns exemplos de aplicação em mobilidade, por exemplo, ônibus, trens, como já havia falado, outras aplicações náuticas, várias aplicações náuticas, na verdade, tratores e implementos. Essa é uma linha mais dedicada para piscinas e aplicações náuticas, aqui na direita, e como o André já explicou, no caso dele anterior das peles de silicone, também estamos presentes, não no silicone, evidentemente, que é uma tecnologia amadora, porém, estamos nos materiais de base dos modelos e moldes. Muito bem. Gostaria de iniciar com um produto mais básico, simples. No beabá é o que vem primeiro, que são os gel coats denominados de primer. São produtos à base tanto de resinas orto ou base PET, que são as resinas de alta sustentabilidade e reciclabilidade do PET, principalmente de embalagens. O PET é o polietileno terefalato. E nós, evidentemente, usamos resina base PET para produzir, então, o nosso gel coat primer. Ele pode ser utilizado tanto para pintura final ou ainda para a fabricação de modelos, que eu vou mostrar aqui embaixo nas fotos daqui a pouquinho. Ele tem várias características interessantes, como um baixo custo, apresenta grande facilidade no lixamento, porque ele tem baixa resistência ao atrito, à fricção, excelente cobertura e fácil aplicação, o revólver, bom desempenho na superfície, nivelamento ótimo, sem bolhas, porque ele é bastante aditivado, proporciona também excelente ancoragem do acabamento final, ou seja, de pinturas, PU poliéster, epóxi e outras pinturas, pode ser fabricado em diversas cores e as formulações podem ser dedicadas à aplicação em geocoteadeira, tanto em máquinas do sistema airless ou convencionais, ou ainda pistola de caneco invertido, pincel ou rolo. Temos aqui dois exemplos. Aqui uma peça de trator que leva gel coat nas duas faces, aqui o processo é de RTM, e aqui na direita é um caso real. Eu acabei não falando, a Morquímica exporta para vários países do mundo, então não vemos nenhuma barreira de exportação para o mercado africano. Aliás, eu trabalho com esses mercados, tanto na África do Sul, quanto também na África continental. Estive já várias vezes em Moçambique em treinamentos e cursos, assim como também em Luanda. Muito bem, aqui na direita é um modelo padrão, na indústria náutica ele é chamado de plug, é um cliente do exterior, esse particularmente é do Paraguai, onde fornecemos uma linha completa de gel coats, inclusive esse cinza é o primer aplicado sobre o material em poliuretano que foi usinado por CNC e depois, claro, vai se tornar o molde de um casco de embarcação. Aqui temos algumas aplicações reais do Gel Coat Primer. Nesse caso, é uma aplicação automotiva de mobilidade do transporte de cargas para as linhas de caminhões MAN e da Volkswagen, tanto o Meteor quanto o Constellation, aliás, são a mesma empresa. A Volkswagen e a MAN são a mesma empresa, mas com dois produtos diferentes, mesmos mercados, produtos um pouco diferentes, mas o teto superior, esse material de cor verde que vocês estão vendo aqui, é o Gel Coat Primer aprovado para esta aplicação. E aqui na esquerda, a visão da ferramenta recém-aberta antes da desmoldagem, é um projeto que a gente trabalha junto a um grande cliente na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Agora eu queria falar um pouquinho da linha ortoftálica, como excepcional relação de custo-benefício, fácil aplicação,
muito aplicada em mobiliário, acabamentos internos, como móveis, etc. Dentro da sequência, gel coats isoftálicos e os isoftálicos neopentilglicol. Aqui na direita, uma foto com uma visão do sistema de mistura Caulis de alta rotação, permitindo uma boa dispersão. Eu já havia falado na apresentação sobre os top coats, muito usado para reparos, ou também chamados de repintura. Ele tem aditivos que impedem a inibição do oxigênio do ar sobre a superfície do gel, deixando livre de pegajosidade. Os mercados mais comuns seriam as embarcações e peças técnicas que necessitam reparos ou acabamento de alto padrão nas emendas, cujos moldes sejam partidos ou bipartidos, tripartidos. Uma particularidade da linha NPG é a elevada resistência à água, de um problema grave que acompanha o nosso compósito desde que ele existe. Nunca vamos ficar livre do blistering, que são essas ampolas, a gente chama de empolamento, porém, gel coats bem formulados e testados em laboratório, como, por exemplo, esse equipamento aqui na esquerda, chamado Turtle Box, a gente consegue trazer este problema técnico para um nível aceitável. Já entrando no capítulo do gel eletrostático, eu já havia feito uma pré-introdução. Ele permite, então, uma condutibilidade elétrica, uma vez aplicado, claro, tecnologia de pintura eletrostática na linha de pintura. Normalmente são linhas sequenciais, linhas muito sofisticadas, cujo veículo sofre um aterramento, ou seja, o polo negativo, lá tanto do metal quanto do compósito, ele sofre um aterramento, ou seja, fica com descarga negativa, e no bico da pistola é aplicada uma carga elétrica eletrostática, no caso, positiva. E aí nós vamos ter uma atração das partículas do gel coat pela tinta. Ou seja, o gel coat, ele conduz corrente elétrica. E a pintura do tipo PU poliéster, adequada para a pintura eletrostática, se mostra extremamente viável, porque não há perdas, é considerada ecologicamente correta, permite camada uniforme, baixos níveis de retorno de partícula no ar, baixa turbulência, por conseguinte, redução de névoa, economia de tinta, porque a tinta vai aonde precisa estar, ou seja, na peça a ser pintada, assim como melhor ambiente de trabalho e fácil aplicação. Gel coat para moldes merece um capítulo especial, porque há várias tecnologias dentro da Morquímica. Dispomos dos produtos chamados de convencionais, que são blendas de resinas poliéster, ou ainda as de base de resinas éster vinílicas, que são as gerações mais atuais. No caso das resinas isoftálicas para gel de moldes, são resinas de média a alta reatividade, permitem resistência à temperatura e a solventes bastante elevados, e são adequados para aplicação em geocoteadeira, em sistema airless, pistola, caneca invertida, pincel ou rolo. No caso das éster vinílicas, repete tudo que estão nos itens anteriores, mas ainda com uma vantagem extra de resistência ao estireno que vai estar presente no gel coat de acabamento da peça. Agora eu vou entrar num capítulo muito importante, vou fazer um resumo de participação morquímica de um segmento de mercado que cresce absurdamente e tem demandas extremamente rigorosas quanto à propagação do fogo e emissão de fumaça. Eu tenho aqui algumas fotos reais de aplicação destes componentes, tanto em resinas poliéster, como aparece aqui embaixo, como aqui na direita, as aplicações nos carros
tanto nas locomotivas tracionadoras como também nos vagões de passageiros. Estendo também aplicações na mobilidade urbana e intercidades, nos ônibus. Aliás, a Morquímica praticamente nasceu com uma forte tendência de atendimento à indústria encarroçadora de ônibus e, por conseguinte, temos uma grande especialidade nessa área, embora hoje já extensivo não só para ônibus, como também outros sistemas de transportes, como do aeroporto de São Paulo, por exemplo, do aeromóvel, que foi feito com nossos materiais e já está funcionando. Agora, rapidamente, algumas palavras sobre a tecnologia BX0, que tenho um enorme prazer em assinar essa formulação química. Ela é de minha autoria, claro, de propriedade Morquímica. Se aplica um gel coat, preferencialmente éster vinílico no modelo padrão. Aplica-se composto BX0 em várias camadas. Aplica-se com baixa viscosidade, esse material tem a elevada resistência à temperatura e ele tem contração zero depois da cura e permite a fabricação de moldes em apenas 1 a 2 dias para esse ferramental entrar em produção. Moldes de elevada durabilidade, graças, claro, à aplicação dos gel coats éster vinílicos. E aqui as fotos da sequência operacional são moldes reais em que eu participo dos treinamentos na fabricação do ferramental nos clientes. Voltando àquele assunto anterior de fumaça e fogo, esse capítulo ele é importante porque traz as normas técnicas internacionais, tanto normas ASTM quanto normas já derivadas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tanto quanto a propagação, velocidade de propagação e de gases tóxicos, que é uma norma Boeing, BSS a 7239, que eu replico aqui na direita. Eu pediria, então, para quem tem interesse nessa linha de produtos mais voltadas para alta demanda, que não deixe de nos contatar, tanto seguramente a Aspen vai dispor dos nossos contatos, assim como também no nosso último slide temos os contatos da Morquímica. Dentro ainda da linha normatização, além da retardância à chama, temos que fazer menção do gel intumescente. Ele tem uma característica fundamental de além de não propagar o fogo, ele praticamente não pega fogo, ou seja, o calor fica localizado, permitindo rápida ação na sua extinção. É aplicado em peças do metrô, fachadas de aeroportos ou quaisquer peças que necessitem atendimento de normas para espaços confinados e também no transporte de massa, que é o transporte de pessoas. Mais detalhes do top coat, que vão permitir, então, a superfície lisa, isenta de pegajosidade. Essa é uma característica em que o gel coat convencional não atende, ele demora muito para atingir a dureza Barkow necessária. Nesse caso, estas formulações não têm este inconveniente. Complementando a nossa apresentação, claro que nós temos que falar daqueles produtos auxiliares, como as massas de assentamento para materiais de núcleo. Esta especificamente é chamada de soft light. E temos também uma linha completa das massas de canto, com ou sem fibras de vidro. Há algumas com fibras mais longas, fibras mais curtas, pós de fibra, assim como as massas de reparo, conhecidas no mercado como massa plástica e massa poliéster, com cura à base do peróxido de benzoíla. Lembrando que a massa plástica, ela polimeriza com peróxido de Beck.
Alguns slides sobre aplicação, eu já havia comentado que pode ser aplicado com pistolas, que é esse caso aqui da nacelle de pás eólicas ou de usinas eólicas, assim como também caneca invertida, pincéis ou até, eventualmente, rolos. Muito importante utilizar as técnicas corretas de aplicação do gel coat, respeitando os ângulos, ângulo de 90 graus, passadas paralelas, entre 3 a 4 demãos, nunca ultrapassar 0,8 com filme úmido e aguardar o ponto de toque antes de iniciar a moldagem propriamente dita. E utilizar os sistemas de medição de espessura do filme úmido. Eu só tenho, então, que agradecer. O nosso site está aqui embaixo, é morquimica.com.br. Estamos presentes também nas redes sociais com fácil acesso. Agradeço mais uma vez a atenção e estou aberto a perguntas. Tem uma questão que fala assim, como que você avalia, né, a evolução do gel coat para o setor de piscinas? Essa pergunta, Simone, é sensacional. Aliás, já que você mencionou dos nossos 30 anos de atividade junto à sua equipe, participamos do primeiro congresso real tratando desse tema, de uma associação que, infelizmente, ela foi descontinuada, mas a Almaco depois continuou, que se chamava Abrapoli. Sempre menciono isso, Valdomiro, sempre menciono essa iniciativa, Perfeito. Essa pergunta sua, ela é muito oportuna. Eu vou tentar ser bem breve para não entrar no espaço do próximo apresentador, fazendo então um resumo do que aconteceu a partir daquela época da Abrapoli, que nós estamos falando de 30, talvez 25 anos atrás. Qual que era o grande problema? Nós estamos perdendo o mercado para as piscinas não convencionais de azulejo que tem seu mercado, mas estávamos perdendo para os filmes de vinil, que tem um baixo custo inicial de desembolso, mas com uma qualidade restrita. E aí, então, a Abrapoli, de forma inteligente, reuniu uma massa de inteligência de mercado. O engenheiro Antônio Carvalho, nosso grande amigo, participou conosco, eu e ele, em vários trabalhos e publicamos artigos científicos desvendando qual era o grande problema do gel coat das piscinas, porque até então só tínhamos o achismo. E a pior coisa que possa existir no mundo da ciência e no mundo da tecnologia são suposições meras ou achismos. E nós quebramos o paradigma do achismo, entrando na raiz do problema, que é a osmose. É um fenômeno físico-químico de penetração da água no gel coat. Uma vez desvendado o mecanismo de penetração, começamos a fazer trabalhos e desenvolver resinas, como a isoftálica com neopentilglicol, de maior dificuldade de passagem do solvente, até encontrar o que chamamos na química, na engenharia química, de soluto. E nós conseguimos então, Simone, muito obrigado pela pergunta, evoluir ao longo do tempo, saindo de formulações convencionais para formulações dedicadas, com maior resistência a esse fenômeno do blistering, que acontece não somente em piscinas, só que a piscina foi, digamos, o gatilho que levou a esses estudos. Muito bem, então o que temos hoje? Nós temos formulações mais puras, com menos cargas minerais, ou são cargas minerais de baixa probabilidade de solubilizar em água, assim como as resinas da barreira química ou do skin coat não têm substâncias hidrossolúveis. Então, nós chegamos praticamente no estado da arte no assunto de piscinas, e hoje é bem raro
se o fabricante da piscina adota esta tecnologia, é muito raro que ele venha a ter este problema. Perfeito, muito bom. Muito bem respondida, Valdomiro. Então, outras perguntas vão chegando, mas eu te encaminho por e-mail junto com os dados do participante, para que depois você faça o contato diretamente. Tá bom? Só para a gente não atrasar o evento. Perfeitamente. Pelo meu relógio são 10 horas, terminei dentro do tempo. Eu só tenho, então, mais uma vez que agradecer e estaremos juntos na FEIPLAR, trabalhando juntos, como sempre. Abraço a todos. Obrigada, viu, Valdomiro? Um grande abraço.